Agora vamos começar a fazer a segunda parte do nosso trabalho. Então, já fizemos os corações em pontilhós na primeira aula. Então, ó, esse é o resultado que você vai ter. Então, você vai fazer vários corações. E agora, nessa segunda parte, nós vamos começar a fazer as folhas. Já deixei aqui 2 corações prontos para vocês conseguirem visualizar o trabalho que nós vamos fazer. Então, um detalhe bem bonito. Se você não quiser fazer esse desenho como folhas, você pode fazer esse detalhe da mesma cor que você fez o coração, que você vai ter um detalhe, ó, de um desenho mais grosso. Vai parecer um desenho mais grosso e também vai dar uma arredondada no seu desenho do coração. Então, se quiser também tentar fazer esse desenho com a mesma cor do coração, também você vai ter um efeito diferente. Então, vamos fazer as nossas folhinhas a cor verde. Já iniciei aqui porque eu quero mostrar esse ponto do centro, entre um coração e outro, nós não vamos fazer a folha nele. Então, ele não tem folha nos 4 lados e também essa ponta do centro do coração, ó, também não vai ter folhas. Então, esse é o detalhe que você tem que ver na hora de fazer. Então, esse centro e esse também não tem folhas. Então, chegando aqui no coração, ó, esse do centro entre o coração e o outro não vai ter folhas. E esse aqui também não. Então, você vai começar saindo no mesmo ponto, entre os 2 pontos ilhós. Então, pulando aquele do centro, entre os 2 próximos, você sai no mesmo furo entre eles. Então, agora eu vou aproximar para a gente começar a fazer. Vai sair no mesmo furo, deixa um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. O arremate vai ser o mesmo que você fez até agora no ponto ilhós, passando por baixo dos fios do ponto ilhós do coração. Para iniciar, você vai, depois que saiu no centro, você vai sair nesse primeiro ponto que fica em diagonal. Ó, tem essa linha diagonal entre esse ponto e o outro aqui da ponta do ilhós. Então, você vai, a partir desse ponto, ó, entre aqui um em diagonal. Então, fazendo bem devagar para todo mundo acompanhar. Volta de novo lá no centro. Faz mais um, ó, seguindo aqui os furos. Ó. Esse, ó, um em diagonal, mais um em diagonal. Nós vamos fazer isso, ó, 3 vezes. Então, de novo, ó, volta lá no centro. Faz um terceiro, ó. Então, fiz, ó, 1, 2, agora o terceiro, que o próximo já é a outra ponta. Por isso que eu falei, nós vamos fazer uma linha. Então, fiz aqui o terceiro. Agora, você vai fazer essa mesma folha entre os 2 próximos pontos ilhós. Então, você vai precisar sair, ó, de novo no centro. Então, você só vai marcar com a agulha onde você vai sair para fazer a próxima folha. Vai vir para o lado avesso. Então, aqui a gente tem a linha de início, que daqui a pouco eu vou fazer o arremate junto com vocês. E aqui onde está a agulha, é onde nós vamos fazer o próximo ponto. Para o nosso avesso ele ficar mais bonito, ele não é o avesso perfeito, mas a gente vai deixar ele com um avesso mais organizado. Então, ó, todas as linhas ficam na mesma direção. De um lado, do outro, ó, todas na mesma direção. Então, a gente consegue, ó, fazer um avesso mais organizado. Para você fazer esse avesso, então aqui voltando no que a gente está fazendo, você tem que chegar com essa linha até esse furo. Então, primeiro, voltando agora aqui, a agulha, você vai sempre fazer isso. Volta a sua linha na direção do centro, onde você fez o ponto lá do início. Então, ó, vai ficar dessa maneira. A partir dessa direção, você vai passar por baixo do ponto ilhós. Então, ó, quer ver quando você puxar, ó, essa linha fica na mesma direção das outras. Então, você sempre volta na direção daquele centro. Vai fazer uma volta completa, uma volta no seu ponto ilhós, até chegar naquele furo que você marcou com a agulha. E vai sair para o lado direito. Ó, então, esse vai ser o seu avesso.
todas as linhas elas vão ficar seguindo a mesma direção. Vou tirar agora aqui a linha, vou fazer aqui o arremate. Você vai pegar essa linha de início, vai passar por baixo dos fios bordados e também, ó, vai dar uma volta. Ó, arremate bem simples, bem fácil de você fazer. O mesmo arremate que você já usou para fazer o ponto ilhoso do coração. Você vai fazer isso tanto na linha de início quanto na linha do final. Então, ó, você tem um avesso, ele não é perfeito, somente o ponto cruz tem um avesso perfeito. E todas as linhas ficam na mesma direção. Mas você vai conseguir ter um avesso, ó, bem organizado, que vai dar um toque todo especial no seu bordado. Voltando para o lado direito, ó, sair com a minha linha entre os dois pontos ilhós e de novo fazer o mesmo ponto. A partir aqui da ponta, faço um ponto, ó, em diagonal, volta lá para o centro, faço o segundo, ó, sempre em diagonal. Volta para o centro e faço o terceiro, que o próximo já é a ponta do outro ponto. E de novo, ó, marco lá o centro, ó, entre os dois próximos pontos onde eu vou fazer a próxima folha. Vou para o lado avesso. Essa linha primeiro eu preciso deixar ela na mesma direção das outras. Estou fazendo, ó, bem devagar. Deixo ela na mesma direção das outras. Essa ponta onde ela ficou na direção é onde você vai começar a fazer o seu ponto ilhosa. Então, você vai fazer o ponto, ó, seguindo essa linha. Então, essa linha veio para dentro aqui do coração, então você vai fazer nessa direção. Porque quando você puxar, ó, sua linha vai ficar, ó, na mesma reta de todas as outras. E vai fazer a volta até chegar, ó, próximo entre os dois pontos. Chegou próximo aqui ao desenho, você pode já voltar para o lado direito e já sair aqui entre os dois pontos. Então, de novo, os 3 pontos, sempre seguindo a diagonal a partir da ponta do ilhós de cima, fazendo os 3 pontos em diagonal. E agora, nós vamos mudar a direção. Vamos sair entre os dois pontos, nós vamos fazer a folha agora entre esses dois pontos. A maneira de você fazer o avesso continua a mesma. Você precisa puxar a sua linha, deixando ela na mesma direção dos outros 2 fios que você bordou. Então, você primeiro deixa na direção igual aos outros e vai chegar com a sua linha no próximo ponto, que vai ficar, ó, entre os 2 pontos ilhós. Então, você está com a sua linha aqui, então você só precisa passar por baixo, ó, em linha reta. Ó, já ficou, ó, todos na mesma direção. Ó, e já sai no próximo ponto. Ó. Então, bem próximo. Volta para o lado direito. Ó. E agora você vai fazer diagonal contando a partir dessa ponta de baixo. Ó. Tem essa ponta e o próximo ilhós. Então, de novo, ó, vem diagonal. Volta para o centro. Faz o segundo, volta para o centro. Faz o terceiro. Fez o terceiro, o próximo ponto vai ser o centro entre os 2 próximos ilhós. Então, volta de novo para o avesso. Deixa na mesma direção, ó, o ponto. Então, quando você puxa a sua linha para dentro, é a partir desse ponto que você vai chegar no próximo, seguindo a sua linha. Quando você passar a sua linha por baixo dos pontos, você precisa que a sua linha do avesso ela acompanhe as próximas. Ó, então, todas têm que ficar na mesma direção. Então, a partir dessa carreira,
Todas vão ficar seguindo esse desenho. Então, você vai dando a volta aqui, ó, até chegar próximo entre os dois pontos. Volta para o lado direito, sai aqui entre os dois pontos. De novo, a partir da ponta de baixo, ó, em diagonal para cima. Vai fazer os 3 pontos. Eu vou fazer só mais uma vez, depois vocês vão repetir até chegar no alto. Então, vou fazer aqui, ó, mais uma vez. Fiz o terceiro, volto para o lado avesso, tem os dois fios. Deito essa linha para ficar na mesma direção. E eu preciso chegar com a minha linha no próximo ponto, entre os próximos dois. Então, minha linha está nessa direção, eu preciso manter ela assim. Então, eu venho, ó, brilhós de uma ponta, ó, que quando eu puxar, ó, a linha continua nessa direção. Então, todas iguais, ó. E chego próximo aqui ao outro ponto. Voltando para o lado direito, vou fazer o mesmo bordado agora nesses dois pontos. Então, agora é só você fazer os 3 fios aqui e também nesse outro. Aqui já estou fazendo o segundo, a minha linha está acabando. Então, fiz aqui o terceiro fio. Como a linha está acabando, eu já vou fazer o arremate. Então, de novo, ó, puxa aqui o fio. Vou fazer o arremate nesse lado aqui, nesse ponto ilhoso. Você pode escolher fazer nesse ou no outro. Como eu vou continuar minha ponta aqui e eu vou fazer o meu arremate de início nesse ponto, então eu vou fazer o arremate de final antes. Só para não fazer os dois arremates no mesmo ponto, mas se você quiser fazer, ó, pode fazer no mesmo ponto, não tem problema. Então, esse arremate vai da escolha de cada uma também. Ó, faz ele bem escondido embaixo do ponto. Então, ó, fica perfeito aqui o arremate, ó. Também, ó, todos os pontos na mesma direção. Voltando agora para o lado direito, agora nós vamos mudar aqui a direção do bordado. Vai sair entre os dois pontos. Deixa o espaço atrás para fazer o arremate depois. Vai fazer de novo, ó, seguindo a ponta do ilhós, uma em diagonal. Primeira linha. Faço agora a segunda linha, então sempre acompanhando. Um furo, entra no próximo em diagonal, volta lá para o centro. Fiz o segundo ponto, agora eu vou fazer aqui o terceiro e a gente já vai de novo para o avesso. Então, agora vou para o avesso, então de novo, vou ter que sair entre os próximos dois. Então, primeiro, ó, puxa o fio na direção dos pontos. A partir de onde está a sua linha, você vai vir por trás, seguindo aqui onde você deitou a linha. E vai fazer a volta de novo, até chegar próximo aqui ao seu ponto, ó. De novo, ó, as linhas na mesma direção. Fez a volta, chegou aqui no próximo ponto, de novo, vai para o lado direito. Vai fazer de novo os 3 pontos, ó. Então, aqui, o próximo intervalo vai ser entre esses 2 pontos para o outro lado. Então, de novo, minha linha está aqui, eu tenho que chegar nesse ponto. Então, vou ter que deitar a linha primeiro na direção dos outros fios e vou passar em linha reta, porque assim eu já chego no espaço onde eu preciso. Bom, um bordado fácil de fazer, ele é muito gostoso, tenho certeza que vocês vão adorar fazer. De novo, faz os 3 pontos, seguindo sempre a diagonal. Então, aqui eu fiz o primeiro, vou fazer aqui o segundo.
aqui o terceiro fio. Quando eu fizer esse ponto, eu vou chegar naquele centro. Esse ponto do centro é aquele que eu mostrei para vocês lá no início, onde a gente não faz o ponto verde. Como a gente chegou nesse centro e a gente ainda tem esses pontos para bordar, então a gente vai fazer o arremate primeiro aqui, antes de começar a fazer o outro lado. Então, de novo, deita na direção do bordado, na direção dos outros fios, e faz o arremate por baixo do ponto ilhosa. Ó, todos os fios, ó, ficam na mesma direção. Não tem problema dele ficar assim, ó. O importante é que ele siga a direção dos outros fios. Daí o seu avesso ele fica organizado e essa é a maneira correta de você ter um bom avesso. Então, de novo, ó, corta bem próximo para não aparecer aqui o seu fio. Ó, está pronto aqui o arremate. Voltando para o lado direito. Como aqui não vamos ter nossa folha começa no próximo intervalo. Então, aqui nesse intervalo entre um ponto e outro, ó, não vai ter. Então, nós vamos começar, ó, a partir do próximo. Então, de novo, sai no centro, vai deixar aquele espaço para fazer o arremate de início. De novo, a partir da ponta, sai um em diagonal, volta para o centro, faz o segundo, volta para o centro, faz o terceiro. Bem fácil, volta para o avesso. Agora, nós vamos vir nesses outros dois pontos. Então, já deixa aqui marcado. Lado avesso de novo, ó. Aqui você vai fazer depois o arremate de início nesse ponto. Deita a linha na direção dos outros fios. Passa por baixo, ó, até chegar no próximo ponto para você fazer a outra folha. Então, fica dessa maneira, todos os fios na mesma direção. Você chega, ó, o mais próximo possível aqui de onde você vai fazer o outro ponto. Então, ó. E agora nós vamos fazer aqui a nossa última folha. Porque depois nós chegamos de novo naquele centro onde não temos as folhas. Então, vou fazer aqui o primeiro, do mesmo jeito, sempre seguindo a diagonal. Contando a diagonal, segunda, faço aqui a segunda folha, a terceira até chegar no outro ponto. Então, fiz aqui, como esse centro é aquele ponto entre um coração e outro, nós também não vamos ter folha nele. Então, não tem folha em nenhum dos quatro lados e também no do centro não vai ter as folhas. E vai fazer o arremate de início e fim. E assim que você fizer os arremates, esse é o resultado que você vai ter, ó. Então, um bordado bem bonito. Dependendo do seu desenho, você vai fazer as folhinhas seguindo aqui o seu desenho. Então, por exemplo, o primeiro coração aqui do canto. Comecei a partir desse primeiro ponto, ó, porque o do centro não tem folha. Então, comecei, como aqui não tem folha, comecei no segundo. E fui fazendo, ó, fazendo todo o contorno. Um ao lado do outro, seguindo. Cheguei aqui no centro onde não tem folha, fiz o arremate. Comecei aqui um novo ponto e fiz somente, ó, nesses dois pontos, porque aqui também não vai ter mais folhas. Então, você vai fazendo a volta inteira. O que a gente acabou de fazer é a mesma coisa. Comecei, como aqui não tem nenhuma folha, comecei, ó, no próximo intervalo, fiz a volta inteira, até chegar aqui no centro onde também não tem folha, e depois só fiz os dois pontos aqui que faltavam. No coração do centro, já é diferente, ó. Como nesse intervalo aqui, ele não tem linha, só que a gente também, ó, tem o do outro lado. Então, você só vai ter a folha, aqui não tem, nesse primeiro, nesse intervalo aqui entre um ilhosa e outro não tem folha, começa no próximo. Vai fazer, ó, um ao lado do outro, a volta inteira, só que quando você chegar
nesse ilhós de novo, entre um coração e outro, ó, ele não tem folha dos 4 lados. Então, você encerra, ó, quando chegar nesse próximo aqui, ele não vai ter folha. Chegou nesse último, faz o arremate, começa nessa ponta, ó. Então, aqui você vai ter que fazer as folhinhas de um lado, do outro, arrematar, e depois separado do outro lado fazer também, ó, uma folhinha de cada lado. Então, quando for o coração das laterais, você consegue fazer essa volta inteira, só precisa depois fazer aqueles 2 sozinhos que eu mostrei. Então, somente os das laterais, ó. Faz a volta inteira e depois os 2 que ficou faltando na ponta do coração. Quando for o coração do centro, que tiver coração dos 2 lados, você só vai conseguir fazer essa parte de baixo e depois vai ter que fazer separado, ó, os 2 em cima, um lado do coração e os 2 em cima do outro lado. Então, esse é o resultado que você vai ter. Então, um trabalho bem bonito, ele é muito delicado, uma delícia de você bordar. Tenho certeza que você vai gostar. Se você já conhece o ponto ilhós, já sabe bordar, é uma ideia diferente para os seus trabalhos. Se você está iniciando agora também, acho que eu fiz uma aula bem devagar, fazendo com detalhes as passagens de linha. Ó, esse é o avesso que você vai ter, é um avesso organizado, que é assim que fica bonito o seu trabalho. Você tem um avesso organizado, as linhas na mesma direção. Então, conforme a carreira que você está fazendo, ó, todas as linhas na mesma direção. Então, isso que é importante, ó, deixa o seu trabalho com o avesso organizado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. São corações em ilhós para barrados de toalha e panos de prato. Se você gostou, se inscreva no canal para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado tem uma aula nova, com técnicas diferentes. Então, aguardo vocês. Compartilhe o vídeo com as amigas que gostam de bordar. Convide elas a participar com a gente das aulas. Então, aguardo vocês no próximo sábado. Tenham uma ótima semana e bons bordados para todas!